Olá, pessoal do oitavo ano. Na aula de hoje a gente vai estudar sobre ponto médio e mediatriz, certo? Vamos entender um pouquinho o que é essas duas coisas. Ponto médio, de forma bem simples, certo? Vai ser um ponto que divide um segmento da reta ao meio, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui um segmento. Lembrando, segmento é um pedaço da reta, certo? Isso aqui é um segmento. Tá bom? Por que é importante colocar isso aqui? Porque uma reta, ela é infinita para os dois lados, certo? Ela não tem um tamanho específico. Se ela não tem um tamanho, eu não tenho como decidir aonde é o seu ponto médio, certo? Por quê? Porque a partir do momento que eu coloco um ponto aqui, vai ser infinito para os dois lados. Só que aqui também, ó, vai ser infinito para os dois lados. Então, ponto médio só existe em segmento, certo? Dito isso, um ponto médio ele divide um segmento ao meio, certo? Então vai ser um ponto que vai separar em duas partes de mesmo tamanho. Uma forma simples de a gente medir aonde está o ponto médio, certo? É se você desenhou um segmento em uma reta, basta você dobrar, fazendo os dois pontos coincidirem. Então, se você conseguir marcar bem forte no papel, você vai conseguir botar eles um em cima do outro. E aí, essa marquinha que vai ficar aqui, ó, deixa eu colocar em outra cor. Essa marquinha que vai ficar aqui é justamente onde vai ficar o ponto M, certo? De ponto médio, tá bom? Então, o ponto M é o ponto médio do segmento AB. Só para reforçar, se esse segmento aqui tem 10 centímetros, o ponto M vai dividir em duas partes de 5 centímetros, certo? Então, o ponto médio ele faz isso, ele divide ao meio em duas partes iguais, tá bom? E mediatriz, o que é? Mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio e é perpendicular ao segmento AB, certo? Perpendicular, para quem não lembra, são duas retas que formam 90 graus. Então, essas duas retas aqui, ó, elas formam 90 graus, tá bom? E uma forma da gente desenhar essa reta aqui, certo? Para que ela saia com exatos 90 graus, é usar aquelas réguas que a gente recebe no começo do ano da escola, certo? Que a gente chama de esquadro. Então, aquela reguinha triangular chamada de esquadro. E se você colocar essa parte aqui, ó, no ponto M, você vai ter exatos 90 graus. Você desenha para cima, depois desenha para baixo e está traçado a reta perpendicular, a mediatriz, tá bom? No livro, ele traz outra forma da gente desenhar, que é usando régua e compasso. Só que aí, nem todo mundo vai ter um compasso, certo? E ela segue alguns pontos. Eu vou mostrar a título de curiosidade, certo? Tem 4 questões que pede para fazer esses desenhos, certo? Mas fica a critério de quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, tá bom? A atividade, ela não vai cobrar essas questões de desenho, tá bom? Fica a seu critério. E como a gente faz, né, para desenhar? Bom, ele dá alguns passos aqui para você desenhar a mediatriz. Primeiro, você tem que ter o seu segmento AB, tá bom? E aí, com a ponta seca, que é aquela ponta geralmente de ferro, você vai colocar em B, certo? E vai marcar aqui, ó. Tá vendo que tá um pouquinho tracejado? Ó? Eu vou dar zoom aqui para a gente poder ver de mais perto. Então, percebe aqui que ele marcou, ó, esse arco, certo? De lápis. E aí, o que ele vai fazer é a mesma coisa, só que a pontinha de ferro, a ponta seca, agora vai estar em A, ó. Segundo passo. Com a mesma abertura, você não pode mudar essa abertura depois de marcar a primeira. Você vai fazer a mesma coisa do lado A, do lado do ponto A, certo? Vai marcar esse arco também. Esses pontos aqui, ó, de encontro dos arcos, a gente vai chamar de ponto C
e ponto D. E aí, ligando eles dois, a gente vai conseguir desenhar a nossa mediatriz e automaticamente vai descobrir também onde está o ponto médio. Tá bom? Então, vamos ver. Então, o passo 3 é justamente com uma régua, certo? Bota aqui, alinha eles dois com a régua, passa uma reta e você tem a sua mediatriz, certo? Automaticamente você também vai descobrir o ponto M, o ponto médio. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, certo? Na atividade que está disponível no livro de vocês, tem algumas questões de desenhar, mas elas ficam a cargo de vocês. Como eu disse anteriormente, caso você tenha curiosidade e tenha um compasso, você pode tentar fazer, tá bom? As outras questões, elas são simples, estão lá no link do formulário para ser entregue, tá bom? Então, pessoal, é isso. Até a próxima semana. Valeu! Bom, pessoal, eu resolvi fazer um tutorialzinho rápido aqui para ensinar vocês como fazer um compasso de papel, certo? Eu sei que pouca gente tem acesso a um compasso, certo? Eu vou mostrar um exemplo aqui. Esse daqui é o compasso que eu tenho, ó, ele já está até um pouco velho, então ele tem aqui uma ponta seca, que é um pontinho de ferro, e do outro lado ele tem um lápis, que serve justamente para fazer a marca, ó, do que eu quero, certo? Então esse aqui é um compasso, é barato, certo? Esses de plástico são bem baratos, mas pandemia, ninguém pode sair de casa, vamos aprender a fazer um em casa, certo? Você vai precisar de uma folha de papel, não precisa ser grande. Eu, por exemplo, estou com metade de uma folha aqui e vai dar mais do que o suficiente. Então, o primeiro passo é você dobrar, ó. Deixa eu começar por aqui que já tem marcação ali. Então, você vai dobrar em várias partes. Não precisa ser em tantas, porque senão vai ficar difícil de furar, certo? Então, dobrou, fez uma réguazinha de papel, ó. Se você quiser colar ou botar fita, certo? Também dá certo. Só cuidado porque na hora de botar fita, em fazer os furos primeiro, porque senão vai ficar difícil. Então, dobrou direitinho, você vai pegar uma régua, ó. E o zero você vai afastar assim um dedo aproximadamente da borda, certo? Então, aqui você marca o 0, o 1, 2, o 3 e aí vai marcando. Marquei até o 10, é mais do que o suficiente. O próximo passo é fazer furos pequenos. Eu recomendo você furar numa distância assim, no 3, no 6 e no 9. Por quê? Se você fizer muitos furos, isso aqui vai acabar ficando fraco, certo? Vai rasgar muito fácil. Então, você tem que fazer um no 0. Eu vou usar a ponta do compasso aqui, certo? Aí você pode pedir ajuda a alguém para não se furar, tá bom? Então, eu vou furar aqui no 0. Fiz um furo no 0. Tá bem pequenininho, mal dá pra ver. Pronto, dá pra fazer com lápis também. Pera aí. Ó, é suficiente para a ponta do lápis passar, certo? Pronto. E aí eu vou fazer esse mesmo furo em mais dois lugares aqui, ó, o suficiente. Pronto, ó. Eu fiz um no 0, fiz um no 5 e fiz um no 10, tá? Esses furos, esses três, são suficientes para a gente fazer o nosso compasso. Por quê? O que eu vou fazer aqui, ó? Feitos os furos, eu vou precisar de 2 lápis ou de 2 canetas. Eu estou usando um lápis e uma lapiseira, que é o que eu tenho aqui no momento. Então, o que eu vou fazer, ó, um vai ser o fixo, certo? Um vai funcionar como essa pontinha de ferro, ele não vai se mexer, certo? E o outro, ele vai se mexer formando o arco. Então, ó, no momento que eu giro aqui, ó, tá feito o meu arco. Se eu quiser um arco maior, eu venho aqui no 10, ó. Beleza? Para que a gente vai usar isso nessa aula? Por exemplo, tenho aqui um segmento AB e quero achar o ponto médio usando o compasso.
Vou botar a ponta seca, né, que é o fixo, no A. Vou riscar aqui, ó. Eu acho que o espaço até vai ser pouco. Vou fazer a mesma coisa com o B. E aí, esses pontos de encontro aqui, ó, vão ser os pontos C e D que a gente viu na aula, certo? A única coisa que eu preciso fazer é, ó, passa a régua, eu tenho o ponto médio, ponto M, e tenho a mediatriz, certo? Então, pessoal, essa foi uma videoaulazinha rápida, certo? Só para a gente entender como é que constrói um compasso de papel, tá bom? E como encontra a mediatriz usando o compasso, certo? Tanto faz ser esse quanto ser esse. O importante é a usabilidade, tá bom? Valeu, pessoal!